Você se encontra na floresta. À noite, escuro, e você não enxerga muito. Continua caminhando até que na sua frente aparece um semblante. Você não consegue ver direito, mas percebe que é alto. Parece ter 2 chifres, um de cada lado, e dentes afiados. Chuta que deve ter em torno de 2 metros de altura. Você então, preocupado e com medo, pega sua tocha e põe em direção para ver melhor. Mas era apenas um poodle. Você percebe então que está meio cansado e que precisa beber algo. Nada melhor do que na taverna do Mapinguari. Chegando à taverna, alguém vai em sua direção e lhe diz: Oi, eu sou Emerson Shake e seja bem-vindo à taverna do Mapinguari. Nesse episódio teremos então nossos companheiros, mas antes eu quero saber o que eles vão querer para beber. Eu sou Fernanda Brandão e quero uma Winchester carregada com balas de sal. Eu sou o Antônio Carlos Júnior e eu quero um tênis que se amarra sozinho. Eu sou Elvis Benayon, quero uma dinamite pangalática batida, não mexida. Oi, eu sou a Dreca Moreira, eu quero um sundae de delirium com bolo de espelho quebrado. Todos apostos, bem servidos, e vamos começar mais um episódio do Taverna do Mapinguari, do site Mapingua Nerd. Finalmente a chuva chegou em Manaus e a fumaça saiu embora, né? Graças a Deus. Tipo isso. Não, a fumaça é legal. Só pra explicar, é porque o livro também, a parte dele foi transformado numa websérie, né? Que é a websérie Largo São Sebastião. Logo no primeiro dia de gravação foi aquele 1º de outubro que deu aquela fumaceira miserável. Estilo Silent Hill, né? Um pouco mais denso. Inclusive eu pensei que tivesse rolado uma festa ultra mega power no CHL da UFAM. Mas enfim. Olha, vou ficar bolado. Não, eu já saí de lá. Né? Eu já saí de lá, então tô tranquilo. Quem vai estar por ali é que vai. Tu já largou, né? Não já. Em todos os sentidos. Não, nunca fumei, papo. Mas aí assim. Nunca fumei, é papo. Eu não. Tem um vídeo aí, né, do Dark. Mas enfim, então uma das dificuldades que a gente teve na gravação, que foram 14 dias basicamente, foi também com muita fumaça, né? Foi muito difícil gravar naquele lago, completamente denso e às vezes calor e fumaça ao mesmo tempo, né? Foi muito complicado. Mas não ajudou a dar o clima, não? Não necessariamente, né? Por exemplo, a gente tinha algumas cenas na praça que a gente precisava do sol batendo, enfim, com aquela luz típica do sol batendo no monumento da praça, então a gente teve que aguentar um pouco, até começar as gravações. Mas a maioria dos dias foi com bastante fumaça, então foi uma coisa meio nebulosa também. E por falar em coisas nebulosas e fantasmas, teve algumas vezes que a gente, já vou indo pro canto da websérie, às vezes a gente gravava de madrugada ali naquele local. Olha! Eita. E a gente viu coisas assim pavorosas, por exemplo, da sacada da igreja, que onde tinha um dos núcleos da série, a gente olhava e tinha um cara altamente louco na praça correndo sozinho. Falando coisa. De verdade. Mas um cara de verdade. De verdade, o cara tava muito louco. Muito louco lá, sem camisa. Provavelmente pra ele não tava só, correndo só. Tinha uma multidão, provavelmente. Né? Competindo na maratona. Provavelmente ele estaria com uma legião, né? Mas enfim. Tem algumas coisas que a gente via naquele lago pela parte da noite, que lógico, geralmente a gente não vê durante o dia, né? Cara, tá muito sinistro. Eu vou cortar essa história pra contar uma história menos sinistra. Tá. Então vamos lá. Um colega meu tava ali no centro, ali perto do colégio, ali da polícia, na praça da polícia, não sei, colégio estadual, sei lá, não sei, esqueci o nome. E aí ele tava voltando à noite e tal, e aí tinha um mendigo, morador de rua, não sei, e tava tipo apontando pra ele, assim, e falando alguma coisa que ele não sabia. E aí ele olhou pra um lado, olhou assim pro outro, né, tipo ele, acho que já sei o que eu vou fazer. Aí ele foi, pegou a mão assim, botou no bolso, aí falou, bola de fogo! E jogou no mendigo. Aí o mendigo começou a queimar. Que cara? E tu acha isso mais leve, né? Não, mas não existiu fogo nenhum. É só, tipo, ele só falou bola de fogo. Começou a gritar e sair correndo como se estivesse pegando fogo, mas não existia nada. Tipo... Aí eu te pergunto de novo, isso é mais leve, mas tudo bem. Dois aceitaram a loucura do outro e criaram uma cena muito boa.
entrar na bicicleta. Nada contra quem usa drogas. Até tenho amigos que usam. E aí voltamos e fechamos o assunto da fumaça, né, de novo e tal. É verdade. Oh, Deus. Manaus, não Manaus exatamente, né? Era a vila antes, mais ou menos em 1600 e bolinha. Ela foi construída, ela ocupava a ilha de São Vicente e ela sobrepôs o cemitério indígena. Então, Sim. tu já tira as histórias sobrenaturais daí, né? Aquele centro inteiro de onde a cidade nasceu, tinha um cemitério indígena pra lá. O período de urbanização foi mais ou menos 2 séculos depois que a vila foi elevada à categoria de cidade, né, a província, chamada de Barra do Rio Negro. Foi no século XIX, então, que teve o apogeu da urbanização de Manaus e foi influenciado pelo ciclo da borracha. Então, aquela aldeia de palha passou a ser uma metrópole moderna, né, que foi conhecida como Paris dos Trópicos. Então, foi nesse período dessa transição do século XIX para o século XX que Manaus já tinha iluminação elétrica, tinha linha de bonde, tinha as calçadas de paralelepípedo, já tinha um porto flutuante, rede de esgoto e os grandes monumentos da cidade, né, que são o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça. Então, nesse período foi que começaram essas histórias do Teatro Amazonas. Segundo o seu Nonato, né, que a gente teve o prazer de conversar com ele hoje, os artistas que se apresentavam, né, no Teatro Amazonas, alguns que vinham da Europa e eles acabavam morrendo aqui porque não aguentavam a malária, a febre amarela e outras coisas. Esses artistas, alguns deles, eles ficaram no teatro, né? Como é? Quer dizer que eles morreram e continuaram atuando no teatro? Eles estão presos, né, no teatro. Pois é. Foi um assassinato em conjunto, é uma lenda urbana, é isso? Eu acho que foi uma lenda urbana. Eu procurei saber e não vi jornais. O que eu encontrei, assim, de mais concreto na internet, na internet, né, já tá o erro. Mas o que eu encontrei de mais palpável na internet foi uma coluna do Márcio Souza, de 1998, que ele publicou no estado de São Paulo e tal, e ele conta um pouco a história dos fantasmas do Teatro Amazonas. E ele diz que alguns dos artistas que vinham se apresentar aqui, ele cita até o nome de alguns e algumas situações em que esses fantasmas apareceram e tal, e que não tinha lugar melhor para eles ficarem do que no próprio teatro, né? E é importante destacar que eles eram artistas, né? Eles gostavam de aparecer, né? Então, por isso que eles se manifestam ali no teatro. Tem umas histórias que eles trocam as coisas dos lugares, ou então eles batem palma. São ruê, então. Tem histórias... eles são trollzinhos. Tem fantasma até que empurra, gente. Olha. Conta essa história aí, Dreca, da sua amiga. É porque a gente já fez a apresentação no teatro, daí a gente passa por detrás do palco pra pegar os lados das coxias, certo? Uhum. E daí, no meio disso, a gente tava levando os instrumentos e aí a minha colega do nada no chão. Essa onomatopeia linda. Enfim, aí... Eu vou colocar na edição. Não. Aí, tipo, ela caiu e ninguém sabia o porquê que ela tinha caído. Não fazia o menor sentido. Todo mundo passou de boa. E aí ela caiu por cima do instrumento e ela ficou, ai meu Deus, e como é que vai ficar o taiko e tal, e blá blá blá. E aí, tipo, não tinha por que ela ter sido empurrada. E um senhor que tava lá até comentou a respeito e falou, tipo,
mas isso acontece sempre por aqui. Fala pra ela não ficar só, manda ela ficar aqui pra perto e tal. Nossa. E, cara, o cara trabalha lá, e se ele falou que acontece sempre, ou ele queria assustar a gente, que com certeza funcionou. Todo mundo andou juntinho, né, depois disso. Era, tipo, formação Power Ranger. Super Sentai. Tipo, tem várias outras histórias de quando a gente teve que apresentar lá, aconteceram comigo até, tenso. É que foi assim, entre o camarim feminino e o camarim masculino, tinha um corredor comprido e tinham várias cortinas nele, só que quando a gente olhava não tinha nada, nem janela, nem vão, nem nada. É só cortina, cortina pra lugar nenhum. Cortina. Exatamente, aí eu fiquei tipo, uau, pra que serve isso? Enfim, não quero saber. Dinheiro público. Daí eu entrei, porque assim, o pessoal tava no camarim masculino, só que as minhas maquiagens, que eu ia maquiar o pessoal, estavam no camarim feminino. Ok. Então eu fui pra lá buscá-las. Quando eu saí, eu fechei a porta, só que eu fechei assim com um pouquinho de pressa, então ela foi um pouquinho forte. Aí uma das cortinas lá do meio se mexeu. Aí eu pensei assim, não, foi o vácuo, sei lá, porque de repente eu fechei muito forte, bateu o vento, enfim. Pô, mas a do meio se mexeu? Então, né? Que física é essa que tu aprendeu? Não importa, eu queria ser racional. Okay. Eu precisava disso na minha vida. Eu não queria rolar sanidade, gente. E daí eu peguei e fiz novamente, pra ter certeza. E nada aconteceu. E aí eu fui... É só conta com pressa, só. Pois é. Essa função acho física. Que foi isso. Devagar não funciona. E aí o que eu fiz? Eu entrei novamente e mandei mensagem pro pessoal do WhatsApp falando que lá no camarim feminino era maior. Então, por favor, pessoal, venham pra cá. Corre negado. Caramba. Foi meio que isso que aconteceu. E tinha o fato de que quando eu estava me maquiando, porque como eu maqueio o pessoal, eu maqueio todo mundo, eu me maqueio antes, né? E aí eu tava me maquiando sozinha no camarim feminino e a minha irmã entrou rapidinho, que ela também é do grupo. Ela entrou rapidinho. A tua irmã tá viva. Com certeza. Sei lá, né? A minha irmã entrou e, tipo, ela não tá viva. Não, quando for aparecer, você tandam. Tá, pode deixar, beleza. Arquivo X aí, o tema, no fundo. Pois é. Ai. Pô, mas vai ficar animado, né? Tá, história de comédia. Relé no meio do Teatro Amazon. E eu me maquiando lá, aí minha irmã entrou pra buscar, acho que foi a garrafa de água, e aí ela saiu novamente. Aí eu continuei me maquiando, e pela visão periférica eu vi que uma pessoa tinha entrado pela porta, né? E eu achei que era ela, e eu comecei a conversar, beleza. Aí quando foi, tipo, como se tivesse ido pro banheiro, porque dentro do camarim tem banheiro. E daí foi pro banheiro, e aí a minha irmã apareceu. Ela entrou pela porta, tu não tinha ido no banheiro? Ela, não. Aí eu... Quem tá no banheiro? Vocês foram abrir a porta pra saber? Lógico que não. Mas a Fernanda acabou de falar que podia ser um artista, pô. Porta, né? Meu amigo, se for um artista, não. Eu não preciso disso na minha vida. Aí eu não fui ver, mas eu fiquei, tipo, muito assustada, né? E aí eu não queria mais andar só. Olha. E também tem o fato de que os banheiros do teatro são muito estranhos, porque eles têm o basculante deles, é tipo uma janela para o nada. Nossa, esse pessoal gostava de janela pro nada e a cortina onde não tem janela. Nossa, faz o menor sentido, porque assim, na lateral do teatro tem aquelas bolinhas, né? Aqueles círculos são janelas, e os menores são as janelas do banheiro, que é onde ficam os camarins. Olha que legal. E tipo, ela dá direto pra rua, e ela é do lado do vaso sanitário. Eu não queria abaixar minhas calças e fazer xixi. Puta merda. Não dá pra ver. Agora a gente tá entendendo por que ela não queria contar a história. Essa história do banheiro aí é super verdade. O seu Nonato, ele contou que uma vez um grupo de turistas... Quem é o seu Nonato, pra o pessoal saber? Ele é o funcionário mais antigo do teatro. Ele tem, parece que 42 anos que ele trabalha lá. Começou como pedreiro e hoje ele faz... Na verdade, eu não sei o que ele faz hoje, mas ele tá ali tombado como patrimônio histórico do teatro. É, né? Caçador de vantagem. E ele sabe tudo dali.
Ele sabe tudo que você imaginar. E então a gente perguntou, lógico, dos fantasmas, e ele contou que uma vez um grupo de turistas foi pra lá e uma garota acabou indo pro banheiro masculino. E depois ele soube. Ela não sabia, eu acho que ela não sabia. Tá escrito lá toalete masculino, não tá traduzido pro inglês, né? Enfim, só sei que ela foi no toalete masculino. Ele até levou a gente lá hoje. E ela soltou simplesmente um grito. E quando foram encontrar, ela tava desmaiada. E quando ela acordou, ela não sabia dizer o que aconteceu. Enfim, dizem que aquele banheiro ali do lado direito de quem entra, masculino e tal, aquele banheiro ali é tenso. Eu também cheguei a entrevistar não só o seu Nonato, como o Caldas, que também trabalhou quase 24 anos lá. Pelo que eles me falaram, o ponto tenso mesmo é o terceiro andar, o banheiro masculino. Pois exatamente. Já dizia o Harry Potter, né? Terceiro andar não pode ir. Pois é, essa referência. Aí dizem que lá é que tem cadeiras andando de um lado pro outro, cortinas se balançando. Isso. Ele levou a gente lá exatamente no terceiro andar, do lado direito, que fica o banheiro masculino. E parece que ali que a coisa acontece ali, saca? Além dali, tem também a parte do palco. Porque assim, o Teatro Amazonas começou a ser construído em 1881. Aí levou 16 anos pra ser pronto. Então tem muita história mesmo pra contar. Eu já tinha visto reportagens, acho que na Rede Amazônica, a respeito disso. E hoje eu tava até fazendo uma pesquisa na internet e era os mesmos fatos que eles contaram na época. Que tipo, que tem um fantasma de um pianista lá, que morreu no palco com um ataque fulminante, e que de vez em quando ele toca a Quinta Sinfonia de Beethoven, que era o que ele tava tocando na época. Aí tem um ator italiano que tava ensaiando a Dama da Camélia e ele morreu de malária, parece. E também ele, de vez em quando, o pessoal vê um cara vestido com roupas da peça, né? Também diz que no aniversário do Teatro Amazonas, 31 de dezembro, que ele foi inaugurado, né, em 1896, diz que tem uma espécie de concerto de fantasmas lá. Opa, isso parece legal. O maestro Genivaldo Encarnação, que morreu numa briga... Sobrenome é legal. Pois é. Ele morreu numa briga na pensão da mulata, que ele defendeu uma prostituta e foi esfaqueado. E ele também se apresenta lá. 8 facadas, isso. Que isso? É o jornal Mascate da época aqui. Não, na verdade, assim, eu não acredito em fantasma, mas eu sei que acho que eles existem, eles existem. Exatamente. Além do seu Nonato, que é uma figura, enfim, já histórica ali dentro, ele me indicou... Ele, na verdade, eu acho que ele tá até aposentado, mas como ele é ultra respeitado, ele ama, ele vive aquele local, ele continua lá e as pessoas ficam fazendo uma espécie de consultoria, né? É o famoso tá aí, né? Tá aí. Tá aí. Continua. Não, na verdade não, porque ele sabe de tudo daquele teatro. Ele sabe e ele muita trabalhou coisa. Em todos os lados, então ele sabe é um contador mexer de histórias na luz. oficial, né? Exatamente, mas não ele... só isso. Ele sabe mexer na luz, ele sabe consertar as coisas, ele tá há 42 anos no teatro. Ele faz tudo lá. Mas ele me contou que existe uma outra pessoa que não é só especialista em fantasmas, mas quando eu fui entrevistar ele, ele dizia que era amigo dos fantasmas. Nossa, parece bom. Que é o seu Caldas. As informações que eu tive recentemente, que ele até já morreu. E aí, na época do meu livro, eu fui entrevistar o Caldas, ele tava no América Alvarez, que fica perto ali da UEA, na Leonardo Malcher. E aí o Caldas, ele dizia que era amigo dos fantasmas, e a primeira história que ele me falou é que ele trabalhou também várias funções lá dentro do teatro, mas especialmente como iluminador. E uma dessas noites parece que foi cancelado um espetáculo lá no teatro, e aí pediram para ele desligar a luz exatamente do banheiro masculino do terceiro andar do Teatro Amazonas. Nossa, tão pedindo também, né? Sacanagem. Aí ele foi, vistoriou o banheiro se não tinha ninguém, se tava tudo tranquilo, e quando ele ia apertar o interruptor da luz, ele disse que sentiu tipo um puxão na mão dele, como se fosse um beliscão. Aí ele soltou um palavrão e foi embora. Só que é curioso, ele disse que ele voltou para pedir desculpa do amigo fantasma dele. Disse, me desculpa, eu gritei, xinguei aí, mas Pô, meu irmão, desliga a luz não. Do escuro. E ele disse que ele voltou para pedir desculpa do amigo fantasma dele. E aí uma outra história que ele me conta também
a história da loira misteriosa. Eita, não, nossa, já tô ficando... Tem uma loira. Pois é. Ai, meu Deus. Ele disse que essa loira era uma loira alta, dos olhos claros, usava uma roupa meio que cintilante, transparente, aquela coisa toda. Opa. Pois é. E certa vez ele estava justamente trabalhando como iluminador no 3º andar e a loira apareceu na frente dele assim do nada. Uf. E a loira estendeu a mão pra ele como se fosse cumprimentar o Caldas. É hoje, né? É hoje. Seu Caldas falou assim, opa. Agora eu quero nem saber se é fantasma. E aí, quando o Caldas disse que estendeu a mão pra ela simplesmente desapareceu da frente dele. Do nada, assim. Puff. Mas essas duas, assim, são muito peculiares quando eu entrevistei o Caldas, que era uma figura, assim... Marcaram, né? Antes de continuar as histórias, eu queria deixar gravado aqui que o Thiago não gravou por medinho, tá? Ele falou pra gente. Só pra deixar... Ele arregou. Não é a primeira vez que ele arrega. Fica Balu, não! Balu medroso. Arregou! Complementando isso que o Elvis falou, né, que todo dia 31 de dezembro, no aniversário do Teatro Amazonas, os fantasmas artistas que moram lá, eles se reúnem e tocam La Gioconda. E quem falou isso foi um poeta, que ele é estudioso do oculto, Farias de Carvalho, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia até hoje, e aí ele que afirmou que ele tem essa sensibilidade, né, ele que afirmou que esse Genivaldo da Encarnação, esse que morreu na briga e tal, ele é um dos regentes e tal. Em 1973, quando foram reformar o Teatro Amazonas, que ele ficou fechado para reforma, teve o pessoal um grupo de atores do Teatro Experimental do Sesc, né, o TESC, que, segundo eles foram no Teatro Amazonas e convidaram os fantasmas para ir pro Teatro do Sesc. E diz que um deles aceitou. Nossa! Teve um caso que um ator estava ensaiando sozinho e ele foi surpreendido com recital, os instrumentos musicais estavam tocando sozinho e tal. E ele disse que o ator ficou furioso e tentou descobrir o que estava acontecendo. Se era uma pegadinha lá dos outros atores com ele, né? Mas não encontrou nada, ele só encontrou uma vela acesa. E ele era o único que estava com a chave do teatro na hora. Bem tenso, né? Falar em Sesc agora, o teatrinho do Sesc tá interditado por conta de reforma. Vão ampliar, né? Aquela coisa toda, o teatro. Eles têm um certo ritual. Porque quando a última apresentação que eles fizeram, lá o TESC, eu tava até nessa apresentação, eles fizeram um ritual de que eles abriram a porta dos fundos do teatro para justamente liberar os fantasmas que existem no Sesc para morarem no teatro do Amazonas enquanto o teatro do Sesc está em reforma. Olha aí. E eles disseram que fizeram isso também justamente, né, nessa época da reforma do Teatro Amazonas, quando o teatro do Sesc estava liberado, né? Estava em funcionamento. Então existe toda uma administração de fantasmas. Tem um intercâmbio entre teatros. Assim. Tem essas coisas legais. Fantasmagórica. Tem até a associação de classe, isso é bacana. Olha só. Por falar em pessoas, eu tava falando do Caldas, né? Tem uma história, isso ele já trabalhando no teatro, no Américo Alvarez, e não é exclusividade só do Teatro Amazonas, não. Ele disse que uma vez ele tava em casa, era um dia de folga, e ele começou a ouvir vozes. Pô, essas são as piores, porque é muito próximo, cara. Vai, continua. Pois é, então eram vozes assim, tipo, vai pro teatro, vai pro teatro. Vai pro teatro. Sem cultura. Pois é. Não, isso não é. Pois é. Pois é, e era tipo... Acho que era o... E era tipo... Desliga a TV, vai pro teatro. Pois é. E aí ele disse que era tipo 11h30, meio-dia. Aí ele ficou incomodado e ele foi pro Américo Alvarez. E ele chegando lá, a porta do Américo Alvarez estava fechado. E ainda era horário de funcionamento do teatro. Como ele estava coordenando aquele teatro, ele tinha a chave, ele foi, ele abriu o cadeado, passou pela
pela recepção, passou pela plateia, passou pelo palco, e quando ele chegou no camarim do teatro, ele disse que viu a moça da limpeza e o vigia numa, digamos, relação mais quente, né? Mais carnal. Opa! Pegação, hein? Uou! E é lógico que os dois eram o primeiro dia de trabalho ainda tem esse detalhe. Nossa! Caramba! Adoro! Mesmo, né? Dos dois. Ah, Primeiro dia de trabalho dos dois, ou seja, sei lá, cada um tem seu fetiche. É lógico, os dois foram demitidos e o Caldas disse que nada disso teria acontecido se não fosse o amigo dele, Fantasma, comunicando desse pequeno entreveiro que teve no teatro dele. Ou seja, Fantasma X9, né? Cagueta, né? Cagueta, vai lá que tá rolando a maior pegação no teatro. Expulsa essa porcaria de lá. Leva a câmera. Manda nudes. Digamos que essa figura do Caldas ainda também era mais sinistra, por que não dizer bizarra, né? Por esse sentido. Realmente era o amigo dos fantasmas, né? Os fantasmas eram amigos dele, né? Das duas, esse fantasma era, sei lá, era um cristão, ou esse cara era um fantasma gay, né? Não queria ver aquela cena hétero. Ou era só um fuleiro mesmo. O X9 Não, mesmo, que não. Não, se vocês pararem pra pensar, aquilo ali era a vida deles. Vocês estão maculando o templo onde eles ficam, pô. Eles são artistas. Na verdade, eles podiam estar fazendo uma apresentação e os caras estavam atrapalhando lá, né? Pode ser. A vergonha é essa aqui. O volume da voz podia ser maior do que a projeção deles, realmente. Com certeza. Pode ser. É Pode ser. verdade. Em 1965, ia ter uma peça no Teatro Amazonas chamada Um Whisky para o Rei Saul. Na véspera dessa estreia, a Glauce Rocha, ela ensaiava no palco e algumas pessoas, né, acompanhavam esse ensaio e ela foi interrompida, né, pelos gritos de um contra-regra dela, assim, um argentino e tal. E ele disse que tinha visto aquele tal do ator italiano, né, que trajava aquelas roupas da peça e tal, isso. Sinistro, né? Muito louco. A Jerusa Mustafa, ela tava ensaiando no piano e aí ela ouviu aplausos e tal. Quando ela virou, ela viu um cara, né, ovacionando e tal, batendo palma. Aí a história também, acho que desse pianista aí que o Elvis contou, sei lá, deve estar interligado. Pô, mas aí... A Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu não vi mal na história. Mas Fernanda... Não, mas o cara sumiu e tal. Mas o cara curtiu. Se ele tivesse falado, Fernanda... nossa, sou bem melhor que você. Tinha uma história também chamada do Homem da Bata Preta. Como é que era? Esse homem, ele ficava vestido com a roupa do século XIX, uma bata preta, tinha bota, tinha tudo do século XIX. E volta e meia ele aparecia nos espetáculos também. E aí o Caldas me contou uma certa vez, de novo, ele trabalhando como iluminador do Teatro Amazonas, e ele olhou para uma daquelas frisas, né, daquelas galerias que tem lá no teatro, e viu esse Homem da Bata Preta. Ele não só viu esse Homem da Bata Preta, como esse Homem da Bata Preta também viu ele. E esse Homem da Bata Preta acenou pra ele, deu um tchauzinho, dizendo que tava fazendo um bom trabalho e coisas desse tipo. E aí ele me contou também que não foi só uma pessoa que viu, foram várias pessoas que viram esse Homem da Bata Preta andando em vários espaços do Teatro Amazonas. Pode ter sido realmente um pianista, pode ter sido um ator de alguma companhia, uma companhia lírica que teve também, né, muitas vezes pelo teatro no século XIX, então pode ser qualquer coisa, né. Mas eu acho que bateu muito com a descrição de vocês, na verdade, né? Sim. Dos aplausos e tal, né? Pode crer. Tem outra coisa que o seu Nonato contou, foi que a Cláudia Raia, a atriz, ela fez uma apresentação no Teatro Amazonas e que no final do espetáculo ela conversou com ele e por algum motivo ela disse que tinha visto a mãe dela na plateia. Ai, meu Deus, começou. Nem sei se a mãe dela... nem sei se a mãe dela né? veio para o Amazonas, mas assim, não significa ter que morrer. Não significa que ter morrido Cláudia Raia, mãe. Né? Viu a mãe dela na plateia. Pô, então foi uma coisa boa, né? Fantasma é uma coisa ruim. Ela tá viva aqui, a mãe da Cláudia Raia. Então foi uma projeção psíquica. Não tá viva não. Não tá viva? Tá morta. Tá morta ou viva? Ela tá morta. Viva ou morta? Foi o espírito da mãe dela. Calma aí. Gente, qual o problema de morta Calma aí. e viva. Tipo viva, a Quântica. morta. Ela está Morta, morta e viva.
Aí é um zumbi, aí a gente já vai pra outro tema, né? Pois é. Não. Ela não está morta-viva. Ela está morta e viva ao mesmo tempo. O nome disso é computação quântica. Ok. Tá bom. Seria mais fácil se ela viesse de teletransporte, mas enfim. Deu um bug na matriz na hora. Pois é. Eu posso explicar o que é computação quântica pra vocês, se vocês quiserem. Ai, papinho! Fica pra outro aí, podcast. Pois é, de ficção científica. Só fazer um paralelo aqui. Como é estar morto e vivo ao mesmo tempo? Se você coloca um gato dentro de uma casa. O veneno. Então não vai. Mas não tem outro nome isso? Tem outro nome isso, não tem? É o teste do gato? O gato do carinha lá. O gato, vou botar no Google, o gato do carinha lá. Do carinha lá. Ele é um dos percussores da quântica no mundo, pô. Sim. Você coloca um gato numa caixa com veneno e por algum motivo aquele veneno pode matar o gato. Ou não. Matar ou não o gato. A probabilidade é de 50% dele matar e 50% dele não matar. Então você não sabe o que está acontecendo dentro daquela caixa e ele pode estar vivo ou morto. E ele está vivo e morto. Ao mesmo tempo. Isso ao mesmo tempo, exatamente. As duas possibilidades existem ao mesmo tempo até que você abre a caixa. Isso. Exatamente. Quando você abre, aí se colidem e uma ganha. É porque geralmente em computação ou é 0 ou é 1. Isso. Só que em computação quântica é 0 e 1. Olha. Vocês conhecem a lenda da menina das galerias? Conheço. Ninguém conhece. Eu prefiro não conhecer. Conheço. Gente, eu conheço. Pelo amor de Deus, é muito tenso. Ai, meu Deus. Vai. Te prepara. Não, é porque dizem que na época que construíram as galerias de Manaus, lá pelo século XVIII, XIX... 19, né? Foi início do século XIX. Quem construiu foi uma empresa inglesa, né? Isso. E eles vieram pra cá, a companhia, construir tudo. E geralmente era utilizado essas galerias pro cara sair escondido pra ir pra sacanagem, né? Pras boates e tal. E tinha um certo... Um dos caras que era dono da companhia que fazia isso, que tinha uma filha, não era isso? Era George, eu acho o nome dele. Não sei. Eu acho que era isso. Ele veio pra cá com a família dele, ele se engraçou com uma prostituta, não sei se era francesa, mas pela época devia ser. Ela engravidou, aí ela teve uma menina. Só que ele nunca assumiu essa menina, a menina queria conhecer o pai e tal. Só sei que, inexplicavelmente, a menina desapareceu. A prostituta, antes da menina sumir, ela dizia que ia contar pra família dele, né? Que ele tinha uma filha com ela. Só que ele não queria de jeito nenhum. Aí. Pois DNA. Aí eu só sei, a história diz que a menina desapareceu, nunca foi encontrado o corpo dela, mas o corpo dele, do George, eu não lembro o sobrenome, mas eu li essa notícia e tal, foi encontrado na entrada da galeria com um brinquedo. Muito tenso. Não. Tem até uma senhora, tem uma senhora que vende brinquedo. Se não me engano, era uma boneca. Boneca? Eu não tava lá, mas enfim. Eu sei que era brinquedo. Tem uma senhora. É o Max Steel. Tem uma senhora que ela vende, acho que é Dona Nazaré. Pô, é a brinquedo Dona ali no Largo de São Sebastião. É Dona Tereza que vende. Enfim. Ela vende brinquedos ali no Largo de São Sebastião, ali perto do Teatro Amazonas. Tem tipo balão e vários outros brinquedinhos. Ela diz que a avó dela sempre deixava um brinquedo nessa saída dessa galeria pra essa menina. E aí a mãe dela começou a deixar também. E hoje quem deixa esses brinquedos na entrada da galeria é ela. Tipo, muito bizarro essa história, gente, quem quiser brinquedo de graça, só ir lá. No Natal, né? Natal, passar na frente. Passou de geração pra geração. Mas aí não é só isso, né? Parece que tem, tipo, outros relatos atuais a respeito da menina. Tipo, o seu Nonato viu uma menina de camisola branca, aquele vestidinho branco de época, cabelo comprido, correndo lá pelo teatro. Parece que o pessoal... dizem que ela anda pelo centro. Ela anda anda, né? Flutua, sei lá. Mas ela fica ali pelo centro. E... Eu prefiro que flutue, porque aí eu já vejo de longe e saio correndo.
Ela pede pra Porque se a brincar, vier né? andando, pode enganar, né? Tu nem percebe que ela tá chegando perto, assim. Finge que não é Pois é. contigo, né? O negócio é que assim, tu vai vendo, e daí o negócio da história dela é porque se você a vir, não sei. Peguei um a vir. boneco. Se você a enxergar, ela vai sumir. Só que depois ela vai aparecer pra você de novo. Ah, ela te chama pra brincar. Ela te chama ela pra vem- brincar. É, Por meu que, que Deus. você não quer brincar comigo? É o que ela fala. Porque você é uma fantasma. Aí, Aí ela ela vem ignorar. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Vocês não gostariam em nenhum momento de passar uma noite ali no teatro? Adoraria. Pode ser, né? Porque Cara, eu tive 3 madrugadas gravando websérie, foi uma das experiências mais loucas da minha vida, assim. por favor, Legal. diga mais. Não, eu gravei cenas justamente porque a gente tem um personagem dentro da websérie que é um relacionamento sobrenatural, né? Eu não vou dar spoiler, mas fica por aí. Faça um mexendo da websérie. Pode falar o nome. Então é a websérie Largo São Sebastião, Uhum. né? Que tem partes, é uma ficção de 10 episódios. E, enfim, tem personagens de todos os núcleos do Largo São Sebastião. Tem da praça, a Bar do Armando, a igreja e o próprio Teatro Amazonas. Uhum. E aí a gente tem umas 2 tramas lá dentro do teatro. Mas vocês já lançaram? Não, a pretensão que a gente tem pra lançar agora é em dezembro, né? Mas ainda não legal. tá certo. Não tá certo ainda, mas a gente pretende lançar em dezembro. E eu tinha muita curiosidade de como é que seria passar uma noite naquele Teatro Amazonas. Nossa. E a gente Deve passou. ser muito e aí, louco, né? Lá dentro é frio pra dedéu. Leve um agasalho. pelo contrário, como eu te falei logo no início, a gente gravou logo naquele período de extrema fumaça, que foram os primeiros dias de outubro. Então, teve uma madrugada que a gente gravou ali na Urdidura, que é um espaço abaixo da cúpula do teatro. Uhum. E tava muito quente e muita fumaça, cara. Vocês não têm noção. E foi... Mas também já quer demais. Eu falei dentro do teatro, não na cúpula dele, né? Não, mas também dentro também. Foi umas coisas mais tranquilas da minha vida. Tô falando com sinceridade. Foi muito calmo. Não teve ninguém gritando Não ou viu chorando. nada estranho, não. Absolutamente nada. A gente passou entre 2 a 3 noites ali, madrugando de 10 da noite às 5 da manhã. E não teve absolutamente nada. Nada, Os nada, fantasmas nada. devem ser tímidos. Poxa, então. nem aplauso. Nada. Absolutamente nada. A gente esperava até que fosse pra dar um clima maior, né? Mas não teve nada, cara. Porque vocês não assinaram o contrato com eles, aí eles estavam. Queriam aparecer nas gravações. Mas Ou agora eu eles lembrei. estavam lá no teatro do Sesc. É Não, verdade. Não, agora eu lembrei. Agora não teve no Teatro Amazonas, mas teve uma história numa outra locação que era uma casa perto do Teatro Amazonas, Já começou. que era uma locação de um dos personagens que é do núcleo da igreja de São Sebastião. Eu não estava na locação, mas a equipe e as atrizes que estavam nesse fato me contaram. Uhum. Diz que elas estavam gravando e elas estavam usando aquele microfone de lapela, né, que fica grudado no corpo. Sim. E o técnico de som começou a ouvir um ruído muito, muito próximo daquele problema que nós tínhamos no começo da nossa entrevista aqui. Uhum. Era um ruído, não dava para identificar que som era esse, mas ele aparecia lá naquele espectro que você tem da captação do áudio, Sim, né? E sim. ninguém conseguia identificar. Eles pensavam que tinham gravado com esse ruído. E quando foram ver depois no teste para ver se o áudio tinha algum problema, não tinha absolutamente nada. E as meninas, que também são extremamente católicas, viram que tinha uma foto de uma senhora lá, que era a mãe do dono da casa, e ela já tinha morrido. E aí, aquela coisa, né? Já começaram a fazer a ligação uma coisa com a outra. Uhum. Tanto que as duas saíram dessa locação e foram direto para a igreja de São Sebastião rezar. E o outro fato que deixa um pouco mais, digamos, sobrenatural dessa história toda, é que o pai do dono dessa casa estava enfermo naquela época e, tipo, uma semana depois o cara morreu. Ai, meu Deus. O cara morreu. Então, foi o único fato, digamos, próximo do sobrenatural que a gente teria dessa questão das gravações do lago. Mas no teatro não teve absolutamente nada. E a gente passou Você não viu nem a garotinha. Não, nada, absolutamente nada. Não viu nenhuma garotinha correndo pedindo pra brincar contigo. Não. Olha, não. então daqui a pouco. Não foi nenhuma pessoa só que viu. E, inclusive, tipo, diz que ela segue a pessoa pra casa. Ah, né? não segue não. Não segue não. Não segue. Nosso transporte público é horrível. Não, Desculpa, gente, eu tô recebendo visita. Ah, é a garotinha. Nossa. Não, pois é, ela pede pra entrar. Aí, como ela é muito novinha, claro, eu não sei se vocês ficariam com pena. Não sei, tipo. Com pena? ela pede Eu não pra tenho pena de entrar. criança pedir pra brincar. Eu chuto.
se aparecer. Não, pô, ela pede pra, tipo, eu posso entrar, eu me perdi. Essas coisas, entendeu? E aí, tipo, o que você faria? Eu te dou o celular, sabe ligar pra sua mãe? Porque ela parece, tipo, uma menininha. Tu não consegue ver o rosto dela. Ninguém me viu falando. Pá com isso. Só que quando chega perto, tipo, parece que a boquinha dela tá costurada, manja, e ela não tem os olhinhos. É alguma coisa assim, eu não lembro direito. Por que fizeram isso com a criança? Essa história dessa menina que aparece pelo centro, eu fiquei muito interessada por essa história. E assim, eu queria descobrir se tinha alguma veia de realidade. E aí eu fui na biblioteca ali do centro, a biblioteca municipal, pra ver se tinha algum jornal da época e tal, que citasse alguma coisa. O que eu descobri na biblioteca? Lá teve um incêndio, lá na biblioteca teve um incêndio na ala direita, que detonou muito material de jornal da época, livros e tal. Então, ali eu não consegui nada. Aí, não satisfeita, eu pedi ajuda para um amigo meu da polícia, né, para ver se ele consegue levantar alguma coisa sobre esse crime, né, do cara que apareceu morto e tal, e da menina que sumiu. Aí ele ainda tá pesquisando e se eu conseguir alguma informação, eu falo. Quem nunca ouviu falar do pedreiro soterrado no estacionamento do Manauara Shopping? Eu nunca ouvi falar. Todo mundo. Eu também não. Porra, tem muita história desse Manauara. Tudo que não presta tá naquele estacionamento. Por isso que aquela fossa sempre fede ali naquele estacionamento. Pois é, que fede. Vai sair um... Dizem que ali era antes ali era tipo uma fábrica de ouro, não tenho certeza. Não tem nada a ver. Mas conto que as obras do Manauara Shopping, elas foram bem complicadas. Até hoje o shopping tem uma cara de mal acabado, fudido, sim. Uhum. Adeus, patrocínio. Adeus. E essa história aconteceu com uma amiga minha que trabalhou comigo numa agência de publicidade faz um pouquinho de tempo, mas eu ainda tenho contato com ela, a Kátia. E ela tava saindo tarde do Manauara porque ela tinha assistido alguma sessão do cinema tarde, então quase não tinha carro. E era logo no começo do Manauara, quando tudo era muito bagunçado, e ela não entendia direito como funcionava o estacionamento. Todo mundo se perdeu a primeira vez, eu acho. Aí ela tava tentando sair e ela encontrou um cara todo sujo de barro, sei lá, cimento, não sei direito, e perguntou por onde que era a saída. Aí ele falou, não sei. Aí ela começou a seguir, e quando ela olhou pra trás, o cara não tava mais lá, cara. Bizarrão isso. Que legal, hein? Parabéns pra ela. Que legal, né? Não, dizem que algumas pessoas morreram lá, mas que foi abafado. Não só lá, como na ponte, Manaus-Iranduba, né? Toda construção muito grande assim sempre ocorre. Sempre tem algum acidente fatal. O que eu vi de um colega meu que trabalhou assim, acho que é engenheiro civil do estádio aí, futebol. E aí... Da Arena da Amazônia. Isso, Arena da Amazônia. Ele falou que, tipo, às vezes o pessoal tá rolando o cimento, né? Colocando cimento, alguma coisa. E aí o pessoal cai. E aí dá como desaparecido a pessoa, porque não sabe? Ninguém sabe. Caiu dentro da parada. Isso, e aí dá como desaparecido, aí diz pra família que o cara sumiu e ninguém sabe mais nada. Mas deve ter por causa de gente. Concreto. E morreu. E é isso. É o que pelo menos eles acham, assim, porque a quantidade de gente que some quando começa as construções é meio grande, assim. Assim, queria até fazer um pedido pros fantasmas da Arena da Amazônia, quando o Vasco jogar aqui, ajuda lá, né? Porque tá fácil. Só assim mesmo, só sobrenatural de Almeida, como dizia o Nelson Rodrigues. Já que vocês estão abrindo para outros espaços também, eu não conheço nenhuma história de lá, mas o antigo hospital beneficente portuguesa, não, aquele outro que foi desativado. O hospital já é uma coisa sinistra. Já. Santa Casa. A Santa Casa. Dizem que tem algumas coisas também muito nebulosas ali, né? Dizem mas se tu for agora na Santa Casa, é sinistrona, cara. É muito. Deve ter, eu nasci lá. Se não for as coisas bizarras ali, as coisas bizarras da Santa Casa, se não for morto, tá vivo, porque ali é um antro de traficantes vivo. E marginalidade. Nada. Dizem o pessoal mais antigo do RPG que ali que é a sede dos lobisomens e tal. É o Manaus.
Mas ali é tenso mesmo. Passar na frente já dá arrepio. Vai lá de vampiro, tu vai ver que é lobisomem mesmo. A bala vai ser de verdade, mas ali com certeza pelo menos daria alguns filmes bem interessantes, né? Teve uma galera que conseguiu gravar lá. Eu não sei como, eu acho que foi antes daquela que botaram uma proteção agora, porque tinha uma galera meio bizarra que gostava de passar um tempinho lá, né? Isso. Exato. Mas nessa época que tava indo liberado, entre aspas, teve uma galera que conseguiu fazer um curta lá dentro. Não sei como. Olha, tiveram coragem. Não sei como. Tiveram coragem de fazer esse curta. Agora não sei como fizeram isso. Eu acho que até o Andrew Lucas, que é um menino novo aí, que tá começando na área do cinema, e ele parece que ele fez um filme lá dentro da Santa Casa. Agora, como ele fez isso, não sei. Eu queria entrar lá, ó. Deve ser muito massa. Precisa fazer uma live lá, né? Fazer vampiro lá, jogar vampiro lá dentro. Tá evoluindo. Depois destruir os lobisomens todos da Santa Casa. Qual é aquele de fantasma? Aquele de fantasma? Wraith, quero jogar. Esse é tenso. Ravenloft. Os próprios criadores, eles quando estavam jogando, aconteceram coisas que eles colocaram no livro, lá na introdução, dizendo que não recomendava e tal. Porque é um tema bem tenso, né? Tu começa morto e teu espírito lá, né? Aí tu deixou coisas inacabadas. É uma história interessante, na época a gente jogava na Valer, né? Quando terminava a Valer, a gente ia pra casa de um amigo lá na Joaquim Nabuco, que ele tinha a casa dele lá e a gente continuava jogando até a noite. E teve uma vez que um amigo nosso, até Antônio o nome dele, ele tava narrando o Wraith The Oblivion de madrugada. Aí o pessoal já tudo bodando ali, dormindo, né? Aí teve uma hora que ele tava no meio da narração, ouviram um barulho ali na outra sala, né? Aí eles olharam e falaram, ei, fulano, tinha quieto aí, não sei o quê. Aí de novo ouviram o barulho, né? Aí de novo, fulano, para com a palhaçada aí, não sei o quê. Aí de novo ouviram o barulho. Aí quando eles foram ver, o fulano que eles estavam chamando tava dormindo já um tempão atrás deles. Aí eles na hora pararam de jogar. Caramba. Que O avô dele inclusive faleceu, e aí tinha uma empregada lá que dizia que ouvia ainda a voz do avô dele lá, entendeu? Por isso que a gente acha que pode ter sido o avô dele, não sei. E essa casa já foi vendida, questão de herança e tal, e já mora em outro canto, já não tá mais lá, né? Na época da Valer, 98, 99, isso aí aconteceu. Eu super acho que pode ter sido o avô dele, mandou vocês calarem a boca que ele queria dormir. Certeza. Isso. Saiu da minha casa, bando de pivete. É, tipo isso. Vocês estão fazendo o que aqui? Jogando jogo do demônio. Demônio aqui sou eu. Demônio aqui sou eu. Aí, ó, eu tenho mais medo de fantasma do que de demônio. Ah, só por causa de Super Neto. Não sei por quê. Eu tenho mais medo de bandido do que de fantasma. É, exatamente o que eu ia falar. Porque fantasma, ele vai te assustar, tipo, no máximo, assim. A não ser que Vou te matar. Te O matar. bandido pode se transformar em fantasma, né? Pode ter sido também. Pode ser também. Exatamente. Pô, tem também o fantasma do depósito da Sensa. Eu mandei o vídeo pra vocês, se vocês não quiseram ver. Tem lá o vídeo documentado. O cara colocando as coisas lá e o carrinho mexendo do lado dele. Quando o cara vê, vai embora, vaza. Eu vi esse vídeo, eu vi. Tu viu? Eu vi. Não quero ver. Eu vou ver amanhã, meio-dia. Eu vou ver amanhã de manhã. Leva o notebook lá pra fora do sol, né? Alguns de vocês lembram ou já ouviram falar da Rasga Mortalha? Cara, a coruja Sim. é mais ou menos. Fala aí. A Rasga Mortalha, quando eu era criança, eu cheguei a ouvir. Ela passava aqui pelo conjunto. Diziam que quando ela passava, ela tem um som como se fosse de seda sendo rasgada, entendeu? E ela era um mau agouro, dizendo que quando ela passava em cima da casa de alguém é porque alguém dali ia morrer. E aí? Entendeu? E aí, deu certo? Assim, que eu saiba não, mas dizem, né? Uhum. Eu pelo menos não morri. E tem também o contrafeitiço da Rasga Mortalha. Quando ela passa em cima da tua casa e grita, tu tem que dizer que lá não tem tesoura e nem pano. Ok. Contrafeitiço é ótimo. Eu uso a carta espelho, né? É, exato. Invoca lá o pago dele. Estudava ali no Instituto de Educação, no centro, um colégio centenário, tem muitas histórias esquisitas lá. E um dia, na hora do recreio, uma colega de classe, que era a CDF da turma, toda certinha, no intervalo da aula, ela, sei lá, ficou possuída, sabe? Ela rasgou a blusa. Eita. E ela arranhava, assim, a parede. Ela arranhava a parede, tipo, saiu a unha fora, saca? Ninguém me contou, cara, eu vi. E aquilo, uma pessoa se machucar, não é possível que ela esteja fingindo, sabe? E ela era toda certinha, enfim.
Como ela não era minha amiga, eu nunca cheguei a perguntar, e aí, o que houve e tal. Mas eu só sei que o pessoal ali da coordenação, né, os inspetores, eles tiraram a menina de lá, que se debatia, gritava, e levaram ela pra diretoria lá e tal, pra cuidar dela. Mas foi uma coisa, não sei se foi uma possessão, ou se foi o capeta, ou, sei lá, o estado inconsciente. Pode ser também. Mas, caraca, isso foi muito bizarro, e daquele dia, assim, eu passei a acreditar só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Meu colega, um amigo meu, na verdade, ele tem 3 filhos. E aí ele disse que tava com a esposa, dormindo já, né, e tal. E aí ele só ouve algo na cama, assim, tipo, ele sente algo na cama. Assim, quando ele abre o olho, tem uma menina da altura da filha dele, com cabelo no rosto e parada na frente da cama. Dos dois. E aí ele pensou, tipo, a primeira reação dele era chutar, né? Só que aí lembrou que a filha dele era sonâmbula. Ah, tá. Quase que a filha dele virou um fantasma esse dia, né? E foi quase que a filha dele perde os dentes. Foi, Isabelle, ela não acordava, se ficava parada só, em cima da cama. Aí ele disse que... Dizem que não pode acordar sonâmbulo, não pode acordar, isso faz mal. Caramba, eu não sei o que ele fez, eu sei que se fosse eu... Deu uma bicuda. Eu daria uma bicuda muito bonita na minha filha. Pelada! Que nem aquela pegadinha no Japão, não sei se vocês viram, da menina no elevador. Sim, ela aparece, aí o cara mete a bicuda na menina, coitado. Ela no corredor, né? No corredor. Foi bom. Vocês já andaram ali na estrada da Ubra de noite? Da Ubra? Ah, sei qual é. Fernanda, não faz isso não, mano. Já ir contigo ainda. Não, sério, eu vou contar um medo que eu tenho, assim. Aquela estrada, ela é grande, ela tem umas curvas bem perigosas e tal, e à noite ela é completamente escura, iluminada por alguns postes de luz amarela. Uhum. Quando eu ando por aquela rua de noite, eu tenho um medo inacreditável de achar que eu estou morta e que eu estou vagando naquela rua e eu não sei que eu estou morta. Ah, entendi. Tipo, a rua nunca acaba. Exatamente. Quando eu saio dela, tipo, respiro aliviado, assim, sabe? Entendi. Isso é muito tenso. Dá muito medo. E pra todo mundo que eu conto essa história, da estrada da Ubra, as pessoas riem da minha cara, mas elas não sabem o quão amedrontador é não saber que está morto. Não sabe que estão mortas, né? As pessoas. Já pensou? Tu olha pra trás, teu corpo ficou, né? Na época do colégio, em 96, 97. É velho, hein, mano? Velho é o mundo. Aí, o que acontecia? Eu estudava no colégio da Polícia Militar ali em Petrópolis, né? E teve uma época que tava faltando muita energia. Então o pessoal ficava lá esperando a energia voltar, né? E uma dessas, o pessoal da sala inventou um grupinho de fazer a brincadeira do copo dentro da sala. O que aconteceu? Deu errado a brincadeira, não sei como é que houve, que eu tava do lado de fora, né? Mas uma das meninas ficou muito mal e tinha uma outra amiga nossa que estava entrando na sala que ela tinha um grau de mediunidade. E a menina que passou mal, imediatamente quando ela entrou, agarrou no braço dela. Quando ela agarrou no braço dela, ela passou mal. Na hora. Aí depois, quando ela se recuperou, até ela deu uma esculhambação neles, dizendo que ela não era pra fazer aquilo, a brincadeira do copo, que estava mexendo coisa séria e tal. Foi um negócio, um episódio meio bizarro. Recentemente teve algo parecido aqui na escola em Manaus, né? Aquela história do Charlie, não é? Sim, do Charlie, né? Teve uma história parecida que teve aqui. Acho que foram os 2 colégios, quase praticamente no mesmo dia. Eu não sei se foi um viral aí de um filme que o pessoal tava... Não, foi viral do filme péssimo. Pois é. Mas teve aqui em Manaus os 2 colégios que teve alguém que compraram essa ideia e literalmente compraram essa ideia, né? E o Fantasma comprou também, né? Os 2 compraram. Todo mundo comprou a ideia. Bom, eu tenho vários amigos que estão no Japão agora, morando. Deu a carteirada já. Eu tenho Chegas no Japão. Oi, desculpa. Aí, eles, tipo, eu passo madrugada acordada por causa disso, né, também. E aí ele tava me contando que ele mudou de casa agora. E na casa dele, ok, tudo bem, casa nova, tava trocando as coisas, daí foi arrumar. E assim,
da parte onde ele dorme pra cozinha, tem só aquelas portas de correio japonesa normal, né? Uhum. E dá pra te ver a silhueta da pessoa do outro lado. Meu Deus, já começou mal. Silhuetas nunca são boas. Nunca são coisas legais. Daí, ele tinha feito a comida dele e tava na parte do quarto, deitado, assistindo, eu não lembro o que ele tava assistindo na hora, e tava conversando comigo. Daí ele falou, Dreca, não me deixa. Aí, o que foi, menino? E ele falou, gente, eu acabei de ver uma sombra passando pela cozinha. Deve ser tua imaginação, mas se não for, liga pra polícia, porque pode ser alguém racional, né? Eu preciso me apegar à racionalidade. E daí ele foi lá lindamente olhar. Não tinha nada, não tinha ninguém, blá blá blá. Beleza, aí ele fecha e daí ele escuta a panela se movendo. Só que aquelas panelas de tacho pesadona. Aí ela vai e cai no chão. E aí ele não quis mais dormir lá, ele saiu na mesma hora e ficou falando comigo pelo Skype do celular. Até de manhã. Ele se mudou. Ele se mudou de novo? Ele se mudou de novo. Não tem noção do medo que esse menino ficou. Caramba. Ele falou que ele não ficava mais lá não, porque não tinha como aquela panela cair. E se ele fala, é porque ele gosta de cozinhar, então ele tem vários tipos de panela. E se ele falou que aquela ali não tinha como cair, eu acredito, porque devia ser um tacho muito pesado, saca? E ele nunca mais usou a panela. Não, a panela ele usa ainda, ele só não vai nunca mais naquele lugar. Ele devia ter se livrado da panela, não da casa. Da panela, o problema tá na panela. O negócio todo ainda foi tipo que no apartamento anterior a esse assombradinho aí, né? Que ela tentando amenizar as coisas. Não, é um sobradinho, uma assombradinho. Oi, padrão. Tudo. Eu gosto da Dreca porque ela já faz a sonoplastia, não preciso mais gastar meu tempo atrás de bateria, de nada. Vai. E aí, no apartamento anterior, ele... Peraí, que a minha mãe tá aqui. Aguenta aí. Caraca, isso foi sinistro. Olha! Já tá me deixando meio zoado, assim. Eu não tô muito afim de ver, não. Eu vou assistir essa bodega. O Emerson zoando o Thiago porque ele arregou. Pois é, né? O Emerson zoando o Thiago porque Emerson, como é ele arregou e tá aí todo... Emerson, como é que foi pra fazer essa... Eu tenho uma pergunta pro Emerson agora. Como é que foi pra fazer a pesquisa desse tema? Eu fiz pelo caminho mais fácil, eu não fiz. Foi no banheiro, que qualquer coisa. Eu fui no banheiro. Na verdade, eu trouxe minha cachorrinha aqui pro quarto só pra me proteger. Se ela começar a latir, tu já sabe, né? Pois é, isso me irrita muito em cachorro, quando ele começa a latir por nada, assim. É ruim se ele começar a miar. Não, mas essa coisa de animal é meio bizarra mesmo, porque de vez em quando o meu gato, ele olha pro nada e, tipo, nada, parede, saca? E eu fico assim, olhando pra ele, o que tu tá fazendo, sabe? Enfim. E tá usando a visão felina dele. É uma dimensão que eu não enxergo e ele enxerga melhor. Fernanda, ele fica muito tempo olhando pra televisão? Não, porque eu não tenho televisão. Ele tá bem no alto, tá no topo já. Tá no topo já? Então pode ser a conexão mesmo. Tá baixando algum pornô, alguma coisa? Dá um pause aí, pô, se controla aí depois. Gente, não me façam rir, eu rio muito alto. Melhorou agora, gente? Pô, muito. Melhorou. Eu não sei o que tu fez, mas... Fechou o RedTube aí? Fechou. Não, eu tava baixando justamente Narcos. Sei. Tá. Uhum. Eu tô falando sério, Outro Narcos, né? Narcos com X no final, né? Narcos. Ok, todo mundo pronto, né? Não, eu acho assim que a gente pode começar um pouco por Manaus, né? E a gente continua, vocês podem comentar sobre, né? Pode ser, então. Só um atento. Eu tomei um susto com a Fernanda agora. Também, ela interrompeu. Não, podia ser pior, podia ser o gato interrompendo. Pode ser o gato. E o gato muda de voz e vira a cabeça. E vomita o quarto da Fernanda todinho. Caramba, foco tá difícil hoje, né?
falar alguma coisa enquanto o outro está falando. Entra. Então, Entra, demônio. tipo isso. Vai. Obrigado pelo exemplo. Tchau. Eu me chamo Raimundo Nonato Pereira do Nascimento. Nasci no dia 26 de fevereiro de 1935, tenho 80 anos de idade, graças a Deus. 61 anos de carteira assinada direto trabalhando. Já fui aposentado em 2001. Continuei trabalhando e não quero parar, porque se parar o sangue coalha. É verdade. O senhor é o funcionário mais antigo do teatro? Eu sou o mais antigo, trabalho há 42 anos aqui. 2 de firma e 40 por conta do Estado. E qual a sua função hoje aqui? Olha, quando eu entrei aqui, eu era pedreiro. Quando o prédio estava pronto, não tinha o que fazer, eu me tirei do setor técnico. Foi tudo para aprender um pouco. Hoje eu escuro o teatro todo. Já fui vigia, fui porteiro, indicador, assistente técnico. Agora estou sendo técnico. Avançando, fazendo aquilo mais ou menos que eu quero. É uma segunda casa, né? É uma segunda casa. Eu passo mais tempo aqui do que na nossa casa. Eu queria saber qual é a verdadeira história dos fantasmas do teatro. Meu filho, muita gente fala de fantasma. Mas você sabe que o fantasma, se existiu, já falei com um aqui, não sei se ele era fantasma, não sei que eu conversei já com muita gente. Tanto para uma vez eu saiu no jornal, os fantasmas são meus amigos, porque pessoal, fantasma, né? O que foi o resultado? É o que é o seguinte, quando você vem aqui em cima sozinho, com uma imaginação, imaginando alguma coisa, você se assusta com seu rastro, com um reflexo de um carro, seja o que for. É essa que é a verdadeira fantasma. Agora, eu não duvido, porque tem gente que vê. Eu nunca vi, eu já fiquei aqui uma vez de noite, no lugar de um vigia, sozinho, Deus, da luz embora em 10 horas da noite e só voltar às 5 horas da manhã, escuro, não vi nada. Tem gente que vê, como nós tivemos nos anos 90, uma história da Magicrim, né? Sempre o pessoal trazia suas filhas de sábado, que largavam meio-dia, né? Aí, quando trazia suas filhas, vão andar na cidade. E uma delas trouxe a filha dela, aqui no terceiro, quando ela estava no terceiro andar, quando a menina entrou no banheiro dos homens, deu um grito. Essa criança entrou, correram lá, ela estava desmaiada, queimada em febre, mas até hoje ela não sabe dizer o que ela viu. E também não entrou no teatro. A mãe dela chegou até a pedir a conta da firma, ela não deram, transferiu ela para outro canto, mas não deram, porque ela é boa funcionária, né? Tudo isso. Então é essa a visão que o pessoal fala. Agora, tem uma que eu também não posso dizer que é uma visão, para mim é uma história, né? Quando eu vim saindo da nossa sala, que é lá embaixo, que eu vim subindo, olhei uma menina toda de branco, cabelo comprido, correndo, de cabelo voando, passando para lá. Aí eu fiquei observando. Quando eu não vi passar na porta lá, que eu fui ver, ela voltou na carreira. Eu corri atrás, do corredor de mármore para cá, ela não via mais a minha criança. Aí eu botei gente nas portas, andei no teatro todo e não encontrei. Agora, a história é essa. Quando eu me operei da vista, né, eu estava dormindo, eu sonhei com ela rindo, passando a mão na minha cabeça. É por isso que eu fico assim, doido. Foi o meu pensamento que fez eu pensar, ela já com ela. Então, o senhor não chegou a ver, a comprovar, mas você acredita? Acredito, eu acredito. Acredito porque nós tivemos aqui o Festival de Ópera. Nós tivemos um iluminador que veio de São Paulo, Caetano, ele estava sentado na plateia gravando a luz. Quando ele tira essa criança do palco, porque quando nós estamos trabalhando com luz, fazendo cenário, então não tinha que olhar ninguém lá, porque se por exemplo, se ele levar você lá, porque uma coisa na cabeça de Deus o livre, é responsabilidade minha, negócio de tudo para cima de mim. Agora, se for na minha cabeça, acidente de trabalho. acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho. Aí então, meu filho, então é essa. Aí ele pegou que tava, tira, a gente olhava, não via a criança. Ele foi lá, não viu a criança, que ele ficou, já era brancão, não ficou mais pálido ainda. Né? Aí ele nunca mais viu poder luz aqui no teatro. Por que você acha que eles estão aqui no teatro? Porque tem uma senhora de São Paulo que ela veio aqui no teatro e queria me ver, queria bater uma foto comigo para provar que falou comigo aqui no teatro. Aí ela foi e bateu. Aí depois, quando ela falou, queria no palco do teatro. Eu digo, o teatro não está trabalhando lá no palco. Não, eu quero ir. Então eu peguei e fui, né? Levei ela lá. Chega lá, se ajoelhou, beijou o palco do teatro e disse, meu filho, muito obrigado pela felicidade que você está me dando agora vendo o palco do Teatro Madonna. Ela deu 2 passos, ela fica assim, olhando para cá. Eu digo, que foi, ela tem. Quando ela se meteu, começou a chorar, saiu, não me disse que ela tem um outro também que veio também, que queria que eu mostrasse. Tudo é eu, a história tudo é a referência. Eu queria que eu mostrasse um fantasma. Eu disse, você quer ver um fantasma? Ela disse, quero. Levei ela no banheiro, olha ali. Eu era ela mesmo que estava no espelho. ela riu que não foi uma brincadeira.